Bom dia, gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa leitura diária. Nós estamos lendo Carta aos Romanos. Hoje vamos ler o capítulo de número 7. E assim diz a palavra de Deus. No capítulo 7 vamos tratar de estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto, o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões, os pecados, não são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque no dia em que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu não faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Realmente é um texto bastante profundo, bastante tocante, porque ele está demonstrando que a nossa carne,
ela vive para o pecado, porque o pecado está na carne. Mas quando renascemos do Espírito, nós já somos mortos para o pecado, passamos a ser do Espírito, passamos a ser de Jesus. Mas a gente, mesmo buscando fazer o bem, é difícil. É uma decisão, porque eu tenho que fazer o que eu não quero. Minha carne quer cumprir coisas erradas. E eu quero, meu homem interior lá no Espírito, eu quero fazer o que é certo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é uma batalha diária. Siga batalhando, buscando em Jesus, pedindo a Ele sabedoria, paciência, resiliência, para que possamos fazer o que é certo de acordo com a palavra de Deus. Lembre-se, Paulo mesmo vai nos ensinar lá em Gálatas que a minha carne atenta contra o meu espírito e o meu espírito contra a minha carne. Ou seja, nós temos uma batalha diária entre nós. E nós precisamos vencer ela em Jesus Cristo, porque nele está a vida, nele está a nossa salvação. Dou graças a Deus pela vida de cada um e amanhã estaremos de volta.